Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Box. Nós hoje vamos falar sobre a nossa autodecepção. Nós a semana passada falamos sobre decepção que nós temos em relação às coisas e às outras pessoas. Esta semana nós vamos falar sobre decepção que nós temos connosco mesmos. E quando nós dizemos connosco mesmos, é com quem? Com a verdadeira essência que está dentro de nós, com aquela verdade que existe no nosso eu, naquela sensação que nós sabemos que não estamos a ser honestos com o nosso verdadeiro eu, que nós estamos na nossa formatação, na nossa programação. Vocês sabem que a minha vida é toda sobre máscaras, programação, formatação, eu sou obcecada em estudar isto. E sem dúvida que a autodecepção é uma das coisas que eu venho a estudar há muito tempo porque eu própria passei por ela durante toda a minha vida. É tão impressionante como a autodecepção fez parte da minha vida durante muitos anos. E uma das coisas que eu consegui perceber é que eu estava constantemente a mentir a mim mesma. A autodecepção é a forma como tu te mentes a ti mesmo constantemente durante toda a tua vida. Nós, quando crescemos, muitas vezes não nos ensinam a ter um pensamento crítico, não nos ensinam a questionar se aquilo é verdade ou mentira. Então nós adotamos, principalmente em crianças, como nós não sabemos questionar, nós adotamos o comportamento de aceitar e viver sobre isso. Em vez de questionarmos e termos o pensamento crítico e fazermos a pergunta, isto faz sentido para mim, para a minha essência ou não? E é aqui que começa a nossa sabotagem, a nossa falta de honestidade para connosco mesmos. Porque nós, das duas uma, só temos duas hipóteses. Ou acreditamos naquilo que é falso, ou fugimos àquilo que é verdadeiro para não nos magoarmos, para fugirmos a alguma coisa que nos magoa. Só existem estas duas hipóteses na nossa autodecepção. Então é tão importante que vocês comecem a tentar olhar dentro de vocês em que eu estou a ser falso comigo mesmo. Onde é que eu não estou a ser honesto comigo mesmo? Ou em que é que eu estou a acreditar que até possa ser falso de acordo com os meus valores, de acordo com a minha verdadeira essência? Antes de tudo, e mais importante, tu tens que conhecer a tua verdadeira essência, tu tens que conhecer os teus valores, o que é que te rege, o que é que para ti faz sentido, o que faz sentido para a Diana não faz sentido para outras pessoas, porque os meus valores não são os mesmos que os teus. Então é tão importante que vocês comecem a perceber dentro de vocês o que é que vocês podem não estar a ser congruentes ou honestos convosco mesmos ou com a vossa essência naquilo que vocês realmente querem para vocês. Muitas vezes nós, para agradarmos os outros, nós, para vivermos em sociedade, nós, para termos uma figura bonita para as redes sociais, continuamos a enganar a coisa mais verdadeira de todas, que é a nossa essência, aquilo que nos faz viver, aquilo que nos motiva neste mundo. E é aí que começa a vir a autodecepção. Vocês já sabem que eu dou vários exemplos, por exemplo, eu tenho vários exemplos de clientes e de pessoas nos meus programas que têm distúrbios alimentares, como eu já tive distúrbios alimentares. Então é tão importante que vocês, isto é um exemplo que eu vos vou dar para vocês conseguirem perceber convosco aí dentro o que é que pode estar a faltar na honestidade com vocês mesmos. Por exemplo, todas as pessoas que já viveram de distúrbios alimentares estiveram constantemente a mentirem-se elas mesmas. Porque elas dizem, como eu dizia, só vou comer um pacote de bolachas hoje. Eu já acabei o pacote de bolachas e já comi uma, vou comer todo. Não é? Isto é mentira, isto é falta de honestidade para connosco mesmos, porque nós sabemos que não precisamos de um pacote inteiro para nada. Aliás, aquilo é só veneno, é só farinha e açúcar. Mas nós ainda assim dizemos, não, eu já comi, abri o pacote e vou comer uma bolacha, como também, amanhã faço dieta, amanhã eu começo, eu depois vou tratar deste problema, eu depois vejo isso. Por exemplo, neste momento estou a passar por uma violação dos meus valores no que diz respeito à segurança social, mas eu vivo em sociedade, então eu tenho que respeitar as leis sociais. E embora seja errado para mim o que a Segurança Social está a fazer num caso específico que eu estou a passar com a minha empresa, eu tenho que ser honesta, e eu tenho que ser honesta comigo. Eu vivo em sociedade, eu tenho que viver nestas leis e embora estejam a violar os meus valores, eu tenho que respeitar. Então, tão importante vocês olharem aí para dentro e perceberem de que é que vocês estão a fugir. Por exemplo, esta questão que eu vos estou a dar da social, eu andava a não querer olhar para isto, porque toca nas minhas feridas.
toca nos meus valores. Então o que é que o meu subconsciente estava a fazer sem eu me aperceber? Não estava a olhar para isso, não estava a querer ver, não estava a querer olhar, estava a arranjar desculpa como quem diz, isto é completamente absurdo e errado e não pode ser assim. Mas na verdade é. Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade em que existem leis que não estão de acordo com os nossos valores. No entanto, nós temos que olhar, ser honestos e dizer assim, o que é que eu tenho que fazer para resolver isto? Porque a única coisa que nós temos que fazer é enfrentar os nossos obstáculos, é derrubar os nossos obstáculos. E embora isto seja uma situação que vem contra os meus valores, eu tenho que olhar para ela, eu não posso continuar a fugir. Portanto, aquilo que vocês têm que fazer hoje, para mais tarde não terem a autodecepção, porque depois as expectativas são altas, há um exemplo que eu já não sei em que livro é que li, mas que é brutal, e diz assim, a nossa mente e as nossas emoções são como a nossa conta bancária. Se nós não olharmos para ela, se nós não fizermos por ela, se nós não dermos a devida atenção, mais tarde vai nos trazer muitos problemas. Então, quando nós não olhamos para as nossas emoções, quando nós não olhamos para aquilo que temos que fazer, é óbvio que mais tarde nós vamos sentir a nossa decepção connosco mesmos, porque não fizemos aquilo que tinha que ser feito. Portanto, é tão simples quanto isto. Vocês hoje, no Fora da Box, parem um bocadinho, peguem numa caneta e num papel e escrevam em que é que eu estou a procrastinar. Façam uma lista daquilo que vocês estão a procrastinar. Façam uma lista daquilo que vocês não estão a ser honestos com vocês mesmos. Nós somos uns mentirosos honestos porque nós acreditamos muitas vezes que estamos a ser honestos, mas não estamos. Nós continuamos em mentira. Até há um TEDx que eu adoro que se chama Honest Liars. Que no outro dia a falar no Great Minds, eu nem sei como fui buscar, já havia há tantos anos fui buscar esta situação, a nossa mente é tão incrível que ela de repente vai buscar situações que ouviu e nem se apercebe, e é tão incrível como isto é explicado a fundo aqui, e eu percebi isso na minha vida, sempre que nós não queremos lidar com uma situação, estamos em fuga de uma situação, não olhamos para uma situação, acreditamos numa falsidade ou vivemos como se estivéssemos a ser honestos e não somos, nós vamos ter uma autodecepção, nós vamos nos sentir decepcionados connosco mais tarde e a sensação é horrível, porque nós queremos nos sentir orgulhosos, nós queremos nos sentir empoderados. Sempre que tu tens autodecepção, tu não sentes-te poderoso, tu não te vais sentir bem. Por isso é tão importante fazermos o trabalho e hoje o Fora da Box é para vocês pegarem naquilo que vocês sabem que é preciso olhar aí dentro e dizer quanto é que eu estou a ser honesto com esta situação ou o que é que eu estou a procrastinar que já devia ter feito. E o que é que me pode trazer decepção? Ou o que é que eu acredito que pode ser falso? Questionem-se, porque o pensamento crítico é brutal. O que é que eu acredito que pode ser falso, que até pode ser verdadeiro para a sociedade, mas é falso para mim, é falso para a minha essência, é falso de acordo com os meus valores comigo próprio. E é aqui que vocês começam a ter a vossa conexão e quanto mais vocês fizerem este trabalho, menos vocês vão ter a autodecepção no futuro com vocês mesmos. Portanto, espero que hoje vos ajude, espero que façam este exercício e que comecem a ser mais verdadeiros e honestos com vocês lá dentro. Sei, parar de fugir. Um beijinho e até ao próximo Fora da Box.